Estamos de volta com o Religário. Hoje eu recebo o teólogo Jimmy Sudário Cabral. Ele é professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora. Jimmy, onde é que deságua todo esse processo que você vinha apresentando no primeiro bloco? Qual que é a situação contemporânea, qual que é a situação da humanidade, da cultura contemporânea na linha que você tem construído, a tua pergunta é boa no sentido de tentar perceber qual é o produto disso, o produto final, né? Acho que a gente não tem um produto final, mas a gente tem questões que nos fazem pensar, né? A primeira pergunta que eu faria para mim mesmo, e eu acho que para todo esse universo de pesquisadores que tentam tematizar religião e literatura moderna, em que medida a literatura moderna e o pensamento moderno por si mesmo tem substância, tem dignidade, tem capacidade por si mesmo de estabelecer uma tradição. Desculpe, quando você fala moderno, você está falando até o que alguns chamam de pós-moderno ou contemporâneo, todo esse espectro, né? Eu estou falando esse espectro de ruptura que se deu com muita força no século XVIII, no século XIX, e no qual um autor como Nietzsche é um sintoma, um produto acabado dessa modernidade, né? Ou seja, quando ele diz de si mesmo, um especialista em Nietzsche, poderia até me ajudar nesse sentido, né? Eu sou mais moderno do que a própria modernidade, eu não me lembro onde disse isso, mas é mais ou menos esse sentido de um produto acabado de 3 elementos, eu acho, que é a ruptura radical entre política e religião, né? A ruptura radical entre cultura e religião, que são sintomas, são produtos diretos da crítica radical da religião, né? Autores como Spinoza, por exemplo, que instaurou uma crítica radical das escrituras, instaurou uma crítica radical da política religiosa e instaurou uma forma de pensar a vida, uma forma de pensar a religião fora dos quadros políticos e religiosos da tradição judaico-cristã clássica. Então, ele inaugura, tanto que na Alemanha, desses românticos que nós estávamos falando, né, a etiqueta espinosista ainda era um problema, né, porque a etiqueta espinosista nos levava e nos leva ainda hoje para um universo que você consegue articular uma determinada narrativa sem fazer uso daquilo que o Spinoza chamava de superstição, que é a revelação. Uhum. Em que medida você pode organizar a sua vida sem revelação? É isso que a modernidade tematiza para nós, né? Em que medida você pode ter uma postura diante do mundo sem utilizar-se dos recursos de uma verdade revelada, que o Spinoza caracterizava como superstição. É lógico que, quando você pergunta em que medida isso está na nossa sociedade, a nossa sociedade ainda se organiza a partir de conteúdos religiosos e revelados. Podemos ver, assim, a qualquer momento em que nós olharmos para o nosso cenário político, nós vamos ver aí esses fetiches religiosos aparecendo, como, por exemplo, figuras como Silas Malafaia, Marco Feliciano, que cito 2 exemplos porque estão no universo midiático, né, que usam de um recurso ideológico e programático como uma verdade revelada e, a partir desses conteúdos, tentam instaurar valores, né? Em que medida isso está presente? Isso está presente em todos os lugares. Eu gosto muito de uma expressão do Sloterdijk, que ele diz em que medida essas mentiras úteis ainda nos servem. Eu fico pensando exatamente como que isso não tem uma larga repercussão. Quer dizer, você citou 2 ícones, né, ou 2 porta-vozes, mas eles são porta-vozes de uma plataforma muito ampla e cultural, muito presente. Política e muito presente. Eu me pergunto hoje, onde é que a revelação mesmo está em xeque, né, para esse grande público? Pois é, talvez o Spinoza teria mais razão hoje do que ontem, em sua época, né, de chamar a revelação de superstição, né? Quando ele chama a revelação de superstição e como essa superstição, de certa forma, organiza uma sociedade nesse espectro evangélico, em alguns setores do catolicismo, em alguns setores do islamismo, você percebe esse conteúdo revelado organizando movimentos políticos de forma muito incisiva, né? E a pergunta é, né, em que medida a modernidade consegue
estabelecer-se como um fronte a esses conteúdos e propor algo razoável, né? Ou seja, como é que a modernidade reagiria a esse universo e teria um vocabulário para dialogar com esse universo. Então, a gente entra num universo difícil, melindroso, aonde ninguém tem, dentro da academia ou dentro dos setores, digamos, mais esclarecidos, vocabulário para instaurar um diálogo com esses universos. Então, é por isso que a literatura moderna, para voltar um pouco para a nossa discussão, às vezes ela se organiza em setores muito mais aristocráticos do pensamento do que nesse universo real, que é o universo da vida, né? Sim. Então, é a grande questão, né? Sim, sim. É a grande questão. Porque uma temática como essa é uma Sim. temática de pequenos grupos, né? De pequenos grupos, como você né? chamou de uma aristocracia intelectual, para usar aí um termo muito caro ao Berdyaev, né? Ou seja, eu não consigo ver isso nem mesmo na Europa. Sim. Né? Com sua tradição de secularização, né? Muito mais à frente do que podemos perceber na América Latina. Sem dúvida, né? Por exemplo, se você for falar de Europa, né? Se você pode chegar na Europa, você pode desembarcar e tropeçar com fundamentalismos em todos os lugares, né? Ou seja, tanto o integrismo católico, eu tive uma experiência muito engraçada de lidar com setores da inteligência religiosa ali da Universidade de Estrasburgo, na França, que é engraçado porque a Universidade de Estrasburgo é a única universidade que tem uma faculdade de teologia mantida pelo Estado, né? Por causa da Concordata, antes era Alemanha, depois se tornou França, e a Universidade de Estrasburgo continuou lá, né? Então você tem a Faculdade de Teologia Católica e a Faculdade de Teologia Protestante. Mas é engraçado perceber como, para fazer frente, né, a uma França laicista, esses setores se tornam quase que integristas, né? O integrismo católico é muito forte, né? Se você vê, por exemplo, eu tive contato com filósofos católicos muito importantes na França, mas que são contra o casamento gay, são contra o aborto, são contra uma série de valores que são valores essencialmente modernos, né? Digamos assim. Então, essa plataforma política que ainda está presente no universo esclarecido, né? Se você está presente ali, né, como é que você quer, de certa forma, estabelecer um conteúdo razoável e fazer com que um determinado espectro da sociedade se torne possível receber esses tipos de valores, né? Então a gente está num universo que não é fácil, Sim. não é simples. Sim. Não é simples. Sua formação no âmbito da teologia protestante, você vê que a teologia protestante dá passos mais nessa direção do diálogo com a modernidade? Mais significativos? Mais significativos, talvez? Talvez em alguns momentos da história do pensamento protestante, né? E fala-se de que tradição protestante nós estamos falando de que tradição também, protestante nós estamos falando, né? Na verdade, eu comecei a minha formação dentro de um universo teológico protestante de tradição batista, que é um lugar pelo qual eu tenho muito carinho, que é a Faculdade Batista do Rio de Janeiro. Lá me formei, lá fiz a graduação em teologia. Lá me fiz, eu acho, na biblioteca daquele seminário, daquela faculdade, eu me fiz. Foram 4 anos muito importantes. E depois, alguns encontros também muito importantes me levaram para o universo católico, né, que foi quando eu encontrei o professor Haroldo Heimer, que é um grande amigo hoje. Ele me convidou para fazer mestrado em Goiânia, que fui para o universo da ciência da religião, que é um universo essencialmente católico, da PUC de Goiás, onde você tinha um contato maior com esse universo católico, que desde sempre vem produzindo uma boa reflexão teológica e dentro do espectro da ciência da religião no Brasil, né? Para responder a tua pergunta, eu acho que não. No universo protestante de tradição batista, presbiteriana, metodista, você tem alguns outsiders importantes que escrevem, pensam dentro e a partir do seu lugar, do seu contexto, mas as instituições protestantes desde sempre tiveram mergulhadas num universo fundamentalista e de lá não saíram. Às vezes colocavam a cabeça para fora um pouquinho, respiravam, mas preferiram sempre o mergulho nesse universo mais fácil de se transitar, que é de um vocabulário religioso mais fechado
menos dialógico. Então, eu acho que o universo protestante, e aqui eu não estou falando de universo protestante de academia, porque o universo protestante de academia é um fetiche, porque não é real, né? O que é real é o universo das igrejas, comunitários, da prática, do pensamento, das suas faculdades de formação. Lá é o que organiza aquele universo mental, as estruturas mentais são essencialmente fundamentalistas. Então, não tenho realmente nenhum tipo de... Bom, eu vou deixar uma pergunta que vai ficar no ar bastante tempo, porque vamos apenas tratar de respondê-la no próximo programa. Né? Eu agradeço a oportunidade de você continuar aqui no segundo programa, mas como é que se torna uma exceção nesse mundo? Acho que semana que vem. Semana que vem eu posso responder, talvez. No próximo programa. Obrigado, Jimmy. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre os nossos cursos e para saber sobre as nossas atividades, você pode acessar a página www.pucminas.br/ppgcr. Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião.